Urinoterapia redescoberta. Quando a médica disse à minha esposa: "A senhora deveria beber sua urina", nós nos sobressaltamos, os dois. E de repente, eu tive um estalo. Há 40 anos, servi nos comandos paraquedistas. Durante esse período, passado nas Forças Armadas, efetuamos várias operações ditas de sobrevivência. Havia guerra na Indochina. O médico do batalhão nos mostrou os vegetais nocivos, por vezes mortais, que devíamos evitar, e, sobretudo, ele nos falou de nossa urina. Ele nos disse que, em certos casos extremos, somente ela poderia nos salvar. Confesso que nos primeiros tempos, todos experimentamos um certo mal-estar, para não dizer mais. E depois que a sede e o enfraquecimento se tornaram insuportáveis, cada um, em seu canto, um pouco envergonhado, seguiu os conselhos do Touribe, dando-nos conta de que aquilo não era tão detestável assim. Toda a hipocrisia apagou-se rapidamente, e foi com naturalidade que bebemos nossa urina. Talvez eu e muitos outros estejamos ainda vivos graças a esta urina que é tão injustamente desprezada. Penso que este remédio de saúde gratuito é muito mal conhecido e encontra muitos preconceitos nefastos. Talvez, se eu não tivesse conhecido seus benefícios, eu mesmo, no exército, seria cético. Ao relembrar o passado, ao tempo dos meus 20 anos, eu quis, a título de curiosidade, provar de novo minha urina. No primeiro dia, uma sensação bastante negativa. Eu tentei de novo e nos dias seguintes, essa sensação negativa tornou-se mais do que positiva. De quase desagradável no começo, esta prática tornou-se um prazer real. Houve um desabrochar em mim, um grande bem-estar, e tudo isso ao beber minha urina. Os remédios clássicos constituem uma rotina, para não dizer uma obrigação penosa, enquanto beber minha própria urina traz mais prazer que um uísque. Eu tenho 62 anos e uma certa prostração instalou-se em mim. Mas depois que a médica de minha esposa me fez conhecer a urinoterapia, eu sinto que me tornei outro homem. Não procuro saber o porquê, eu constato, eis tudo. E dizer que eu perdi 40 anos de minha vida ignorando os benefícios de minha própria urina. Estou persuadido de que a urina é uma mina de ouro, gratuita para todos os seres humanos, fisicamente e psiquicamente. R.B. Saint-Cécile, 1991. Um produto de beleza. Eu pratico a urinoterapia com uso interno e externo há 4 anos. Acabo de fazer um jejum de 3 semanas, absorvendo a quase totalidade de urina em um pouco de água quente, quase sem dificuldade e com um sentimento de bem-estar. Enquanto antes da urinoterapia, um jejum de 8 a 10 dias era extremamente duro. Eu utilizo a urinoterapia para lavar o rosto e como produto de beleza. Durante uma viagem à Tailândia, com mochila nas costas e sob a barraca, eu experimentei a urina para me barbear, sem água. Às vezes, pela manhã, ou massageava o rosto com a urina e passava em seguida um pouco de creme de barbear. Oh, maravilha! Sem água quente, eu obtinha uma pele lisa,
sem cortes e, segundo meus acompanhantes, sem odor. Depois disso, faz 3 anos. Eu me barbeio todos os dias com urina e tenho testemunho de uns 15 homens a quem relatei minha descoberta, e que se barbeiam todos os dias assim. Eles viram desaparecer espinhas, vermelhidões, cortes e loção após barba. Além disso, a lâmina descartável que eu utilizava e que jogava fora depois de 3 ou 4 vezes passou a durar 1 semana, depois 2. Hoje, a lâmina dura, ao me barbear todos os dias, entre 1 mês e meio a 2 meses, em função de minha higiene alimentar. Se eu faço muitos excessos alimentares, abrevio a sua duração de vida, e a minha também, pela mesma ocasião. Se eu vivo mais em harmonia com meu tubo digestivo e com o universo, eu prolongo a minha vida e a de meu barbear. J.C. Toulouse, 1991. Urinoterapia e psiquismo. Comecei a cura com a urinoterapia, bebendo 1 copo por dia, em jejum, pela manhã. Confesso ter ficado quase decepcionado por não sentir os efeitos de limpeza experimentados por alguns. Nenhuma pústula, nenhum problema latente que tenha sido ativado pelo tratamento. Em contrapartida, eu me sinto em plena forma, se bem que comendo bem menos. Não tenho mais inchações pré-menstruais. Tenho necessidade de menos sono, sem ficar fatigada por isso. Uso urina como loção facial pela manhã e à noite. Eu a deixo secar sobre o rosto. Não uso mais nenhum creme nutritivo. Minha pele está muito mais clara e mais macia. E, sobretudo, constatei um refinamento muito acentuado de certas faculdades psíquicas, tais como a telepatia, premonição, etc. Eu tinha de exprimir meu reconhecimento por essa primeira transformação que é, eu sinto, apenas uma etapa do caminho. L.P. Merignac, 1991. Na Amazônia. Eu trabalho como enfermeira voluntária há quase 3 anos com os índios da região amazonense da Bolívia. Pude colocar a urinoterapia em prática não somente com o meu próprio corpo, mas também com as pessoas dos povoados afastados, para que pudessem se beneficiar dessas preciosas informações, pois têm pouco acesso à cidade e aos serviços médicos. Verifico, porém, se a pessoa está aberta a esse gênero de prática antes de lhe contar o segredo, como nos divertimos em chamá-lo por aqui. Eu gostaria de lhes contar algumas de minhas experiências. Podem imaginar minha alegria em conhecer tal remédio, acessível a todos, gratuito e sem efeitos secundários desagradáveis? 1. Sobre a pele. Eu viajo de barco, percorrendo rios sinuosos. O vento e o sol maltratam consideravelmente a pele e os olhos. Eu me protejo, certamente sob um boné ou um chapéu, e com cremes solares, mas tenho a pele queimada após uma longa jornada de navegação. Para acalmar a dor, para não sentir os efeitos desagradáveis de uma superexposição ao sol, eu aplico sempre que possível urina com um chumaço de algodão nos olhos e na pele do rosto, e nos braços, segundo o caso. Sinto o efeito imediatamente. 2. Além do sol, há as picadas de mosquitos e de insetos. A aplicação de urina diminuiu de maneira espetacular as coceiras. 3. Nos abscessos. Coloco compressas de urina nos abscessos até que eles purguem, para continuar com outras compressas de urina até que o abscesso seque e cure por si mesmo. Deve-se manter a compressa no lugar e trocá-la
quando ela estiver suja. 4. Nos olhos. Uma criança pequena, sofrendo de conjuntivite, não apresentava nenhuma melhora após 6 dias de tratamento, com toda espécie de medicamentos. Ele acordava de manhã com os olhos colados pelo pus. Decidi então levar o segredo a seu pai. Depois de 2 dias de aplicação de urinoterapia sobre os olhos, ele estava curado. C.M. Trinidad, Bolívia, 1991. 9 meses de prática. Tentei a urinoterapia e após 9 meses, eu a pratico regularmente. Bebo todo dia um copo de urina, de preferência pela manhã. Esta regularidade é importante, pois ela me aproxima do meu corpo. Me deixa mais consciente de meu estado de saúde e daquilo que eu como e elimino. Ao beber a água da vida, eu observei que minha imunidade ficou reforçada. Eu intensifico a cura se tiver um resfriado ou um problema de baixa de energia. Bebo então minha urina várias vezes ao dia e as consequências benéficas sobre meu corpo são imediatas. Notei, igualmente, que o gosto varia segundo a alimentação. Mas como sou vegetariana e como sobretudo alimentos crus e não alterados, o gosto em geral é de fruta e agradável. Espiritualmente, eu vivo uma outra relação comigo mesma, sentindo-me mais responsável do que jamais acreditara e mais conectada com minha própria natureza. Isto me deixa, por vezes, eufórica. Sinto a alegria intensa de estar sempre mais viva, sempre em harmonia com meu corpo e com o planeta que nos alimenta e nos regenera. F.C. Annecy, 1988. Primeira experiência. Por ter tido a oportunidade de experimentar saliva e de apreciar suas virtudes, eu estava intelectualmente mais bem disposto a testar esta outra secreção. Não vou esconder que tive de fazer um gesto heróico para beber, tamanho o preconceito que estava ancorado em mim, como em muitos outros, eu suponho. Primeira constatação. Não é tão mal assim. O gosto, bastante variável, lembra os caldeirões de legumes. Uma coisa é certa: a urina traduz fielmente o trabalho de depuração do corpo e permite controlar rapidamente seu estado fisiológico, assim como a ação das tísanas, chás, sobre o organismo. Isto deveria encorajar certas pessoas que desejam trilhar o caminho da saúde. Com efeito, quanto mais se conquista um corpo são, mais o gosto da urina se torna agradável. Eu acho, francamente, que uma diluição homeopática, como primeiro contato, será melhor recebido pelo comum dos mortais. Uma pessoa satisfeita com um tratamento deste gênero aceitará passar ao produto bruto após algumas boas aplicações. A.S. Berna, 1987. Um gesto de consciência. Tenho 35 anos e estou com boa saúde. Bebo praticamente toda a minha urina, exceto a primeira da manhã. Ela tem um gosto bastante agradável, pois eu como essencialmente alimentos naturais, crus, não transformados, tais como a natureza nos dá. Quando eu tenho muitas toxinas, a emissão de urina é frequente e abundante, a tal ponto que não posso bebê-la toda. Depois de começar este método, há mais ou menos 6 meses, constatei 2 mudanças importantes. Primeiro, como muito menos, como se a urina preenchesse uma lacuna. Isto ocorre naturalmente, sem nenhum esforço de minha parte. Depois, eu sinto que esta prática me reequilibra psiquicamente e espiritualmente. Na vida cotidiana,
há um tempo de parada, um gesto feito em plena consciência. E um lembrete de que tudo é simples, tudo é possível. CV Anemasse, 1988. As experiências de um vegetariano. A urina, em instilação nasal, produz uma ligeira comichão, assim como uma sensação de limpeza profunda dos sinos. Excreção de muco. Nos olhos, com lentes de contato macias, não tenho mais necessidade de utilizar o líquido de limpeza, que é bastante tóxico. E minha vista clareia imediatamente. Eu coloquei também urina na minha loção, em casa, para os cabelos. Creio que se deve insistir no fato de que a repulsa pela urina vem da associação automática no espírito das pessoas com o odor dos banheiros públicos. Este odor de amoníaco é devido, sobretudo, à eliminação da ureia, que provém principalmente do consumo de proteínas animais. Eu diria, pois, na minha opinião, essa terapia divina não deve ser posta ao alcance de todas as mãos e que seria melhor reservá-la aos vegetarianos equilibrados cuja urina não tem um odor particular. As outras pessoas podem tentar, em caso de doença, mas a primeira coisa que lhes aconselho fazer é modificar sua alimentação. Certamente, a urinoterapia lhes dará um novo sentido de gosto e de odor, que as aproximará pouco a pouco da alimentação vegetariana. Mas me parece que é uma pena, e até fácil demais, propor urinoterapia como uma magia para eliminar seus problemas. Continuando a comer, não importa o que. É importante ressaltar isto, pois, a meu ver, o problema do odor e da repulsa que ele traz vem principalmente dos hábitos alimentares. A fisiologia do vegetariano distingue-se justamente da do comedor de cadáveres, por este ponto particular de que a urina das pessoas que não comem carne não tem nem mau odor, nem mau gosto. A urina que acaba de sair de nosso organismo encontrava-se há alguns segundos nele mesmo. Reintegrá-la como uma parte de si é, pois, fechar um circuito. O que tiver de ser realmente eliminado passará pelos intestinos. Com a urina, não eliminamos senão água e substâncias filtradas pelos rins. Tomada pela boca, a urina está exposta à absorção seletiva do sistema digestivo, que recupera os elementos de que ele necessita e evacua substâncias indesejáveis pela via intestinal. O corpo dispõe de uma grande sabedoria biológica e não retém senão o que é necessário. No tubo digestivo, os sais minerais vão fazer um papel purgativo e limpar perfeitamente os intestinos. D.B. Marsella, 1988.